O método de Newton. O método de Newton é um método iterativo para aproximar soluções de equações, achar raízes de equações. Vamos dar, por exemplo, vamos pegar essa equação aqui. X na quinta menos 3x na quarta mais 2x3 menos 7x2 mais x mais 1 igual a zero. Gostaríamos de encontrar raízes, ou pelo menos uma raiz, ou todas as raízes deste polinômio de grau 5, e isto é impossível, não existe nenhuma fórmula fechada para resolver equações de grau maior ou igual que 5. Tem um polinômio de grau 7 aí, x na 7 mais x na sexta mais 1, eu não tenho nenhuma fórmula para achar as raízes, né, desta equação, né, então não consigo resolvê-la em termos de uma fórmula fechada, né. Não consigo isolar o x. Da mesma forma, a equação x igual a n menos x, uma equação bem simples, e é impossível isolar o x, então é impossível achar o valor exato dela, né. Outra equação, por exemplo, que é impossível de resolver, né, de uma forma exata, é x igual a 2 vezes o seno de x, não consigo isolar o x, né. Outra equação, bem simples, né, uma equação logarítmica, né, 2 menos x igual ao logaritmo de x, também não consigo isolar o x, não consigo resolver, né, então é impossível encontrar soluções exatas para muitas equações, né. Então o que nos resta é aproximar as soluções, né, chegar tão próximo quanto se queira da solução exata. Todos esses problemas, todas essas equações, elas podem ser reescritas na forma f de x igual a zero, né? É só colocar todos os termos por lado esquerdo, né, e forçar o aparecimento do zero, como eu tenho aí nos dois primeiros exemplos, né? E assim eu considero o problema de resolver equações em uma variável achar raízes, né, de uma função f de x, achar os pontos onde a função toca no eixo do x, né, onde f de x é igual a zero. Então, digamos que eu quero encontrar aquela raiz r ali, aquela solução da equação f de x igual a zero, né? Obviamente f de r é a solução exata. Digamos que eu tenha uma primeira aproximação da solução exata. Essa primeira aproximação eu vou chamar de x1. Então, x1 é a primeira aproximação para a raiz da equação f de x. Então, vamos supor que esse número é conhecido. Eu tenho x1, ali está ele. Vamos fazer o seguinte, vamos aproximar a função pela sua reta tangente em x1. Então, lá no ponto x1, f de x1, eu pego a reta tangente ao gráfico e vejo onde ela tem uma raiz, onde ela toca no eixo do x. E neste ponto onde ela toca no eixo do x, eu chamo esse ponto de x2. Essa é a segunda aproximação para a raiz r. E agora eu repito o processo. No ponto x2, f de x2, eu pego a reta tangente. A reta tangente vai aproximar a função localmente. Eu vejo onde a reta tangente toca no eixo do x, e aí eu chamo esse ponto de x3, e essa é a terceira aproximação. E assim por diante. E agora eu repito o processo e encontro o ponto x4 e depois x5 e assim por diante. Graficamente nós vemos ali que parece que está dando certo esse processo. À medida que o tempo vai passando, né, eu vou obtendo melhores e melhores aproximações. A questão é quando que devemos parar? Quando achamos que é suficiente aquela aproximação, né? Quando o erro, né, for desprezível ou aceitável, digamos assim. Quando a aproximação, então, estiver de acordo com as nossas necessidades. Então, vamos formalizar essa ideia basicamente, esse é o método de Newton, né? Veja que o processo é sempre o mesmo, é o processo de pegar uma reta tangente, usar então essa aproximação linear local, né, da função pela reta tangente, e ao invés de resolver a equação, né, f de x igual a zero, eu resolvo a equação
y igual a zero, onde y é a equação da reta tangente, né? Então, isso é fácil de encontrar. Então, vamos pegar a reta tangente, a curva y igual a f de x, no ponto x1, f de x1. Então, essa é a equação da reta tangente, né? No ponto x1, f de x1. Ela passa, ali estão as coordenadas do ponto, né? A coordenada y é f de x1, a coordenada x é x1. E a inclinação é a derivada, né, da função no ponto x1, isso é f' de x1. Então agora eu uso essa equação para determinar onde essa reta toca no eixo x, ou seja, eu faço y igual a zero e resolvo para o x, e isso eu chamo de x2. A x2 é a solução da equação se eu fizer y igual a zero na equação da reta tangente. Então, corte no eixo x, eu faço y igual a zero, e esse x, esse x eu vou chamar de x2, esse vai ser o corte no eixo do x, a segunda aproximação. Então, resolvendo então aquela equação ali para o x2, isolando o x2, né, eu tenho x2 igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Então, se a derivada em x1 não for zero, eu vou ter a segunda aproximação. Então, agora, de posse da segunda aproximação, eu repito o processo. Eu vou obter a terceira aproximação. Então, eu obtenho a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto, agora, x2, f de x2. Está lá a equação da reta tangente no ponto x2, f de x2. Note que a inclinação é a derivada agora f' de x2. Para determinar o ponto x3, o x3 vai ser o corte no eixo x. Então, vou fazer y igual a zero nessa equação da reta. Então, fazendo y igual a zero ali e resolvendo já, isolando o x3, eu obtenho que x3 é igual a x2 menos f de x2 sobre f' de x2. Então, agora, se f' de x2 não é zero, eu obtenho um ponto x3. Note que a fórmula do x3 em função do x2 é exatamente, né, é idêntica à fórmula do x2 em função do x1. Então, é natural de se esperar que x4 seja igual a x3 menos f de x3 sobre f' de x3 e assim por diante, né? Então, se eu continuo esse processo, dá para ver claramente. Então, se eu chegar na enésima etapa, eu obtenho a equação então da reta tangente nesse ponto xn, f de xn. A reta vai ter a inclinação f' de xn. Agora, para achar a próxima aproximação, né, aproximação n mais 1, né, de ordem n mais 1, então o xn mais 1 é o corte no eixo do x. Eu faço y igual a zero e isolo xn mais 1. Então, fazendo isso, você vai encontrar então xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Então, se a derivada em xn for diferente de zero, eu obtenho o próximo ponto da aproximação. Basicamente, então, esse é o método de Newton, um método iterativo, um numérico iterativo, né, para obter uma aproximação da raiz da equação f de x igual a zero. Ele supõe que eu tenha a primeira aproximação, essa que eu chamei de x1. Isso é o chute inicial, digamos assim, né? A primeira aproximação para a raiz da equação f de x igual a zero. A partir dessa primeira aproximação, o método de Newton funciona como foi descrito aí. Então, obtemos a segunda aproximação, a terceira e assim por diante. Então, está aí a fórmula do método de Newton. Xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre a derivada f' de xn. Isso vale para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, é necessário, para poder usar a fórmula, para poder usar o processo iterativo, eu saber
a primeira aproximação. Eu preciso do valor de x1 para que dê início a esse processo. A partir então de x1 eu posso usar a fórmula para calcular o x2 e depois usar a fórmula para calcular o x3 a partir do x2 e assim por diante. Como exemplo, aí vamos usar o método de Newton para aproximar a raiz da equação x ao cubo menos x menos 1 igual a zero. Tá aí, se a gente dispõe de um recurso computacional, a gente pode fazer o gráfico para auxiliar no chute inicial, na obtenção do ponto x1. Já vamos discutir isso logo em seguida. Então está aí o gráfico da função, já sabemos que ela tem uma raiz, né? Visualmente vemos que a raiz está ali, é um número entre 1 e 2, isso que nós vamos aproximar, vamos ter uma aproximação para esse número, né? Usando o método de Newton. Então o método de Newton depende da função f de x, que é x ao cubo menos x menos 1, também da derivada, né? A derivada de x ao cubo menos x menos 1 é 3x2 menos 1. E então, usando a fórmula, né, substituindo f pela sua definição, né, x ao cubo menos x menos 1, e a derivada pela sua definição, que é 3x2 menos 1, está lá a forma do método de Newton. Né? A iteração de ordem n mais 1 depende da iteração anterior, então é xn menos xn ao cubo menos xn menos 1 sobre 3xn quadrado menos 1. Isso para todo o inteiro n positivo. Então agora vamos buscar a aproximação inicial para dar o início ao processo. Como aproximação inicial, eu posso usar qualquer número, né? Quanto melhor a aproximação inicial, nós já vamos ver logo em seguida, vamos discutir isso um pouquinho, melhor vai funcionar o método. Então eu vou usar ali, já que eu sei que a raiz está entre 1 e 2, vou usar como aproximação inicial o ponto médio desse intervalo, o ponto médio do intervalo 1, 2, que é o 1,5, né? Então, a média de 1 e 2. Essa é a minha aproximação inicial. Então, esse é o meu valor de x1. E isso que eu uso na fórmula lá, põe no lugar de x1 para calcular x2. Então, x2 vai ser 1,5 menos 1,5 ao cubo menos 1,5 menos 1 sobre 3 vezes 1,5 ao quadrado menos 1. Então, fazendo a conta, obtemos aí a segunda aproximação, que é 1,34782609. Vamos usar, então, 8 dígitos após a vírgula. Então, agora eu uso esse valor de x2 na fórmula, lá embaixo, para calcular x3. Então, eu substituo o xn por esse valor, né, 1,34782609, e vou calcular, então, a próxima aproximação, que é o x3. Então, o x3 tem essa expressão aí. Então, pegando a calculadora, eu calculo x3 com 8 casas depois da vírgula. Uso a fórmula, de novo, agora com esse valor de x3 para calcular o próximo, que é x4. E aí obtenho essa aproximação, 1,32471817. Aí eu uso este valor para calcular o próximo, que é x5. E x5 está muito próximo de x4, né? Está bem quase igual ali, né? Mas ainda vamos calcular o próximo, que é x6. E de x6 eu vejo que x6 é igual a x5. Então daqui por diante o método não vai melhorar. A aproximação, essa é o melhor que eu consigo com 8 casas depois da vírgula. Então eu posso parar o processo aí, né? Já que eu obtive duas aproximações consecutivas idênticas com 8 casas depois da vírgula, e dizer que a raiz então pode ser aproximada com 8 casas depois da vírgula por 1,32471796. Sabíamos que era um número entre 1 e 2, na verdade até um pouco menor que 1,5 visualmente ali pelo gráfico, né? Tá, então a aproximação com 8 casas depois da vírgula, usando o método de Newton. Temos o método de Newton com uma função x ao cubo menos x menos 1 igual a zero. Achamos a raiz dessa equação usando ali a fórmula para o método de Newton, né? Essa raiz é um número entre 1 e 2. Né? Usamos a aproximação inicial, o chute inicial, x1 igual a 1,5. E aí estão as iterações do método de Newton. E em 5 iterações eu cheguei
a resposta que é com 8 casas depois da vírgula é o melhor que eu consigo fazer, né? É 1,32, 47, 17, 96. A partir daí o x6, x7, x8 vão me dar o mesmo resultado, né? A menos que só vão me dar um resultado diferente, a menos que eu aumente a precisão, né? Se eu permitir então mais dígitos depois da vírgula. Se eu mantiver os 8 dígitos, é ali que o método deve parar. Então, na quinta iteração, o que aconteceria se nós pegássemos um x1 diferente, o valor da primeira aproximação diferente? Eu vou pegar um x1 um pouquinho pior do que 1,5, no sentido que está o x1 um pouquinho mais longe da raiz, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, x1 igual a 2. Se eu pegasse x1 igual a 2 e usasse a fórmula do método de Newton, aí estariam as iterações e eu teria que dar uma iteração a mais para obter a resposta, que é com 8 casas depois da vírgula, é aquele ali, 32, 47, 19, 17, 96. Se eu pegasse o x1 pior ainda, digamos, x1 mais longe ainda da raiz, x1 igual a 10, né? Aí essas seriam as iterações. Eu vejo que eu tenho que dar, ao invés de 5 ou 6, agora 9 iterações para chegar na, na resposta, né? Na aproximação ideal que eu quero, né? E se eu pegasse um x1 pior ainda, né, mais longe ainda, né, x1 igual a 100, né, bem mais longe da raiz, não, o método de Newton ainda iria funcionar nesse caso, teria ser um pouco mais custoso, né? Então demoraria um pouco mais, 16 iterações para chegar na aproximação desejada. Vamos a mais um exemplo do método de Newton. Vamos usar o método de Newton para aproximar a raiz da equação x igual a e na menos x. Então, é graficamente a intersecção dessas duas curvas, a reta y igual a x e a curva exponencial com detrimento em vermelho ali, y igual a menos x. A nossa equação ela não veio no formato que exige o método de Newton, o formato f de x igual a zero, então a equação deve ser colocada nesse formato. Então agora sim, x menos e na menos x igual a zero está no formato do método de Newton, onde a função f então é x menos e na menos x. Derivada, está ali calculando a derivada de x é 1 e a derivada de e na menos x é menos e na menos x, então menos menos dá mais e na menos x. Então o método de Newton, está ali a fórmula geral, usando então que a função f é x menos e na menos x e a sua derivada é 1 mais e na menos x, obtemos ali tá, a fórmula para a iteração de ordem n mais 1, que depende sempre da iteração anterior, da iteração de ordem n. Então agora vamos decidir qual aproximação inicial que nós vamos usar, qual o valor de x1 que vamos tomar. Olhando o gráfico ali, o ponto de intersecção deveria ser a raiz, né? Então vemos que x1 igual a 0,5 é um bom chute inicial, né? Está bem próximo da raiz, né? Então quanto mais próximo da raiz iniciarmos, mais rápido o método de Newton vai convergir, né, para a raiz. Então se x1 é 0,5, então fazendo as iterações do método de Newton, vemos que depois da quinta iteração, chegamos na quarta iteração, já com o resultado, né, com a precisão desejada, né? A quinta iteração é exatamente igual à quarta, então podemos dizer aí que a raiz está bem aproximada aí por 0,56, 71, 43, 29, 0, né? com 9 casas depois da vírgula. Vamos falar de algumas dificuldades que podem ocorrer com o método de Newton. O método de Newton, nos dois exemplos que usamos, funcionou muito bem. Ele depende daquele chute inicial, né, aquela aproximação inicial chamada x1, né? E vimos no primeiro exemplo que mesmo tomando x1 bem longe da raiz, né, o método de Newton conseguiu chegar a uma boa aproximação da raiz. Claro, demorou um pouquinho mais, mas em geral ele chega rápido, com poucas iterações, né, como foi no segundo exemplo, né, chega super rápido, funciona muito bem, né, funcionou muito bem nesses dois exemplos que estudamos. Mas ele pode apresentar algumas dificuldades, né, nem tudo são facilidades com o método de Newton. O método de Newton pode apresentar alguns problemas. Por exemplo, esse aqui.
Sempre quando a derivada for zero em algum dos pontos da iteração do Mertz-Newton, teremos problemas. Por exemplo, temos que calcular aquela raiz ali, né, onde a curva toca no eixo do x. Usamos como uma aproximação inicial o ponto x1. Aí pegamos a reta tangente, onde a reta tangente toca no eixo do x, chamamos de x2. Essa é a segunda aproximação, assim funciona o Mertz-Newton. Próxima aproximação seria o x3, mas o x3 não pode ser calculado porque a derivada da função f em x2 é zero. E veja que a reta tangente é horizontal, ela nunca vai tocar no eixo do x, então a reta tangente não tem intersecção com o eixo do x, e a iteração x3 não pode ser calculada. Então o ponto x3 não pode ser gerado, não existe aqui. Então esse seria um problema bastante sério, né? O método de Newton não funcionaria nesse caso. Mesmo que a derivada não seja zero, seja próxima de zero, imagine que a derivada é muito próxima de zero, ou seja, a reta tangente é muito próxima de ser horizontal. Ela não é horizontal, mas é bem próxima de ser. Significa que a intersecção da reta tangente com o eixo do x vai se dar muito longe da raiz. Então a iteração x3, no caso, seria muito longe, nos afastando da raiz. Então, ao invés de nos estarmos aproximando, estaremos nos afastando. Então, esse é um outro problema bastante sério que pode ocorrer com o método de Newton. Um outro problema que pode ocorrer com o método de Newton, no caso da função ter mais de uma raiz, eu posso ter algumas complicações, né? Tenho que tomar alguns cuidados. Por exemplo, essa função, digamos que ela tem várias raízes, né? Tem 4 raízes ali no gráfico. E digamos que eu esteja interessado em calcular esta raiz, então é aquela raiz indicada ali. Então aquela é a raiz procurada. Então seria bem razoável começar com uma aproximação inicial x1 próximo dela, né? Está bem próximo, razoavelmente próximo. Seria um chute inicial bastante razoável, né? Então, aproximando a função pela sua reta tangente e vendo onde ela toca no eixo do x, eu vejo que causou um problema. Me afastei demais da minha raiz, da raiz procurada. O ponto x2 está lá bem longe e agora ele será o próximo ponto a ser usado, né, para calcular o x3. E usando o x2, o meu x3 está ali se aproximando de uma outra raiz, e assim por diante. Se eu continuasse usando esse processo iterativo, eu calcularia esta outra raiz e não a raiz procurada. Então, no caso de uma função que tenha mais de uma raiz, eu posso achar a raiz errada, digamos assim. Quero encontrar uma raiz, mas eu sou atraído pelo método de Newton a uma outra raiz. Então, alguns cuidados devem ser feitos para evitar esse tipo de problema. Vamos para mais um exemplo. Pegar a equação bem simples, raiz cúbica de x igual a zero. Nós sabemos a raiz. Essa raiz solução é exata, né? X igual a zero, a solução é trivial. Mas vamos usar o método de Newton, né? O que aconteceria com o método de Newton se usássemos para aproximar a raiz dessa equação, que é x igual a zero. Então a nossa função é a raiz cúbica de x, que é x não 1/3. A derivada é 1/3 vezes x não 1 menos 1/3, que é menos 2/3. Então o método de Newton, com a sua fórmula geral, está aí. No caso onde a função é a raiz cúbica de x, fica então com xn mais 1 igual a xn menos xn na 1/3 sobre 1/3 xn na menos 2/3. Então, simplificando ali, fica xn menos 3xn, que dá menos 2xn. Então, xn mais 1 igual a menos 2xn, onde n é 1, 2, 3 e assim por diante. Então, agora eu preciso da aproximação inicial x1 para dar início então, ao processo iterativo que deve convergir para a solução que já sabemos que é a x igual a zero. Né? Vou pegar x igual a 1, né, como um chute inicial, pode ser razoável, né, já que 1 está razoavelmente próximo de zero. Né? Quanto melhor, a ideia é que é sempre quanto melhor, quanto mais próximo da raiz for o chute inicial, melhor vai funcionar o método de Newton. Bem,
Então, usando x1 igual a 1, calculamos o x2, então, que é menos 2 vezes x1. Então, menos 2 vezes x1 dá menos 2 vezes 1, dá menos 2. Então, agora x3 é menos 2 vezes x2, que dá menos 2 vezes menos 2, que dá 4. x4 vai dar menos 8, x5 vai dar 16, x6 vai dar menos 32, x7 64 e assim por diante. Essa sequência ela não está convergindo para a raiz, né? Não está convergindo para a raiz que é x igual a zero. Ela está divergindo, ela está se afastando. A cada iteração que fazemos, estamos cada vez mais longe da raiz que é x igual a zero. Então o método de Newton nesse caso não está funcionando, né? Ele não produziu uma sequência que converge para a raiz. O método de Newton produziu, nesse caso, uma sequência que está divergindo, não está convergindo para a raiz. Então não está funcionando. Ali está na figura, graficamente, o que está acontecendo. Está o gráfico da função, raiz cúbica de x, ou x dá 1/3 em azul. Eu uso a aproximação inicial x igual a 1. Então pego a reta tangente, com essa reta tangente eu obtenho o segundo ponto, a segunda aproximação, que é x igual a menos 2. Com a reta tangente em menos 2, eu obtenho o x igual a 4, que é a terceira aproximação, e depois o menos 8, e assim por diante. Então vemos que a cada iteração que passa, o processo se afasta cada vez mais da raiz, que é x igual a zero. Então o método de Newton, nesse caso, não funciona.